Vamos resolver então mais um problema envolvendo aí a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. O enunciado é o seguinte: um cilindro com pistão inicialmente contém 200 gramas de vapor saturado de R134A a 5 graus Celsius. O gás é aquecido e seu volume aumenta em 30%. Determine a temperatura final e o calor transferido no processo. Bom, para a gente calcular o calor, nós vamos lançar a mão aí da primeira lei da termodinâmica. Então, variação da energia interna e o calor menos o trabalho. Okay? Para essa convenção com sinal negativo, a gente adota que trabalho entrando é negativo, trabalho saindo é positivo, calor entrando é positivo e calor saindo é negativo. Bom, o calor então pode ser escrito como variação da energia interna mais o trabalho. Okay? Esse trabalho aqui, como o problema já nos mostrou na imagem, né? Esse processo é um processo a pressão constante, né? Uma vez que o que mantém esse gás aqui pressurizado é a pressão atmosférica, a gravidade e o peso do pistão. Quando eu aumentar em 30% o meu volume, a gravidade, o peso e a massa do pistão vão permanecer a mesma, né? Então, não vai haver alteração da pressão. Um trabalho a pressão constante, um trabalho de fronteira a pressão constante pode ser calculado como a pressão vezes a diferença aí do volume. Ok? Então, para a gente determinar o calor, vamos precisar então obter aí os volumes inicial e final. A pressão também não foi dada e vamos precisar das energias internas. Okay? Então vamos pegar nossa tabela do R134A. Nós temos aqui então R134A saturado. A 5 graus Celsius nós vamos ter as seguintes propriedades, né? O nosso pressão é 350,9, o volume do vapor saturado é 0,05833 e a nossa energia interna é 206,48. Essas três propriedades aqui vieram da tabela B5.1. Okay? Bom, a gente sabe quanto que é o nosso volume específico, né? Nosso volume específico vale... A gente sabe que o volume específico é a relação entre o volume e a massa. Né? Então, se meu volume aumentar em 30% e a minha massa permanecer constante, né, meu volume específico também vai aumentar em 30%. Né? Então a gente pode calcular aqui que o meu V2 vai ser igual a 1,3, né, ou 30% de aumento do V1. Isso vai nos dar 1,3 vezes 0,05833. Obtemos então que o volume final é igual a 0,075829. Nós obtemos também, como é um processo a pressão constante, que o P2 é 350,9 kPa.
Bom, com essas duas propriedades termodinâmicas, a gente pode obter as propriedades. A gente sabe que inicialmente tínhamos vapor saturado. O gás é aquecido, então ele só pode se transformar para o estado de vapor superaquecido. Se a gente procurar então a nossa tabela de vapor superaquecido do R134A, nós vamos ter aqui então uma tabela para 300 e uma tabela para 400. Então nós vamos ter que fazer uma interpolação porque nós não temos 350.9. Além disso, eu preciso encontrar nessa tabela um volume de 0,075829. 0,075829 também nós não vamos ter, provavelmente, né, um valor redondo aqui de volume. Então nós vamos precisar de fazer uma outra interpolação para o volume. Nós vamos fazer aqui então uma interpolação dupla. E para essa interpolação dupla nós vamos precisar então dos valores de energia interna e temperaturas finais. Então, o primeiro passo para a gente fazer uma interpolação dupla é interpolar para a tabela de 300. Então, em 300, eu vou montar aqui então uma tabela auxiliar, né? 300 kPa. Adotando esse volume aqui de 0,75829, eu vou obter então quanto que vale a temperatura e quanto que vale a energia interna. E depois eu vou interpolar para a próxima tabela que eu tenho, que é 400. Vou obter também temperatura e energia interna. E ao final, eu posso interpolar entre essas duas linhas aqui que eu montei para obter a nosso dado a 350.9. Vamos iniciar aqui a nossa interpolação, né? Primeiramente, eu vou colocar a calculadora no modo de regressão linear. Com os dados, então. Os primeiros dados a gente tem 0,75829. Então, nós vamos estar entre essas duas linhas aqui. Eu vou interpolar primeiro para a temperatura. Ponto 0,7441 vai corresponder a uma temperatura de 20. Depois, eu vou entrar com 0,0. Depois eu vou entrar com 0,07762, uma temperatura de 30. E vou interpolar então para 0,75829. Nós vamos ter 24,42. Em seguida, vou zerar o calculador, entrando novamente no modo de regressão, vou interpolar agora para energia interna. Então, para energia interna, nós vamos ter 393,80. E eu vou entrar agora com 0,07762. 401. Vou entrar novamente com 0,075,829. Shift 2. Dá 397,34. Em 400, a gente vai ter que interpolar então aqui entre 110 e 120 graus Celsius. Eu já me adiantei ali para o vídeo não ficar muito grande. A gente então vai obter esses seguintes dados interpolados
a 400 graus Celsius. A 400 kPa. Bom, agora eu preciso então, com essas duas linhas, interpolar para 350. Então, primeiramente, a gente vai interpolar a temperatura. Então, vamos entrar aí com 324,42, 400 e 111,63. Queremos então que interpolar para 350,9. Nós encontramos aí 68,81. Então, meu T2 é 68,81. Já achamos aí então uma resposta. A nossa energia interna então vai ser 300 com 397,34, 400 com 470,73. Para 350,9, shift 2, tudo para a direita, 2. Temos 434,69. Então, o nosso U2 é igual a 434,69 joules por quilograma. Ok? Bom, agora eu já posso calcular então o trabalho. O trabalho a gente ainda não tem os volumes, mas eu posso escrever o volume como produto do volume específico vezes a massa. Então o trabalho pode ser reescrito como pressão vezes a massa, que é constante, V2 menos V1. Nosso trabalho vai dar então 350,9 kPa vezes 0,2 kg, convertendo aqui gramas para quilogramas, que é a unidade do Sistema Internacional. Meu V2 é 0,075829 menos 0,05833. Esse aqui em metros cúbicos por quilograma. A gente tem então o metro cúbico, o quilograma aqui pode ser cortado com quilograma aqui. Pascal é Newton por metro quadrado. Metro quadrado corta com metro cúbico, sobra um metro multiplicando o Newton, que dá Newton vezes metro dá joule. Então nossa resposta aí vai estar em quilojoules. Encontramos aí então 1,22 1,228 quilojoules de trabalho. Ok? Nossa variação de energia interna vai ser a massa vezes o 2 menos o 1. Então, nossa variação de energia interna vai ser 0,2 kg vezes 434,69 menos 206,48 quilojoules por quilograma. A gente tem aqui quilograma cortando com quilograma, fica então em quilojoules, Temos então 45, uma variação de energia de 45,64 kJ. Então nosso calor vai ser igual ao ΔU mais o trabalho, que é 45,64 mais 1,228. Vai ser igual a 1,228
46,87 quilojoules. Então, positivo, né? Porque a gente precisa, então, adicionar calor para aquecer o nosso gás.